Saudações! Sejam muito bem-vindos ao canal onde comento notícias, trazendo para vocês oportunidades e também informações que podem impactar o seu negócio. Essa semana estive em treinamento em São Paulo, no G4 Educação, fiz muitos colegas, gostaria de mandar um alô para eles, vários se inscreveram no canal, para acompanhar aí o desenvolvimento, do nosso mercado. E sem mais delongas, vamos aos destaques dessa semana, tá joia? Reforma tributária, vitória parcial para a Telecom, serviços digitais vão ficar mais caros. Pois é, pessoal, essa vitória parcial é porque Telecom ficou de fora do imposto seletivo. Esse imposto, eles querem realmente onerar mais os setores onde prejudica a saúde, por exemplo, bebidas, cigarros, E o Telecom estava dentro desse imposto seletivo, então realmente não fazia realmente muito sentido de Telecom estar dentro desse rol de impostos, não é verdade? Mas nem tudo é vitória. Olha mais, pessoal, olha aqui, ó. Especialistas apontam que relatório do senador Eduardo Braga para a reforma tributária traz pontos positivos para a Telecom, mas não há tanto o que comemorar. Pois é, pessoal, vou mostrar para os senhores os motivos que levaram aí a não ter tanto motivo para comemorar, não é verdade? Ficamos de fora do imposto seletivo, não dá para comemorar, a tirada do Telecom dessa parte do imposto seletivo, mas a realidade é bem mais dura do que se parece, não é verdade? A tributação para as operadoras de telecomunicações, no entanto, vai aumentar nominalmente, passaria de 21,65% hoje, considerando o ICMS médio de 18%, para 27% no caso de incidência na alíquota máxima do CBS, que é o que vai substituir o ISS e o ICMS, não é verdade? O que não está ainda decidido. Pessoal, é importante comentarmos nessa questão é que o aumento realmente pode atrapalhar demais aí o nosso setor como um todo de telecomunicações. É uma discussão que tem que ser feita, todos os players do setor têm que realmente se unir nessa matéria, que realmente vai impactar. O que eu gosto de trazer sempre nesse tipo de discussão é a questão das associações, a questão da unidade, de ter uma organização no Congresso Nacional para defender pautas do nosso setor, que realmente, como é um setor muito novo, não tem esse amadurecimento necessário, não tem uma frente parlamentar que realmente defenda o interesse aí da parte de telecomunicações, não existe nada nisso. E aí, sempre que vem algum assunto que realmente vai impactar demais o negócio, aí nós temos que fazer de forma corretiva, Nós temos que correr atrás na hora, não tem esse trabalho preventivo. Eu acredito que é um defeito ainda do setor, o setor está amadurecendo, mas já são pontos que nós precisamos de demandas, precisamos de representantes que defendam nossa pauta, senão nós vamos ficar à mercê de pessoas que defendem outros setores, não é verdade? E olha mais, pessoal, não menos importante, a questão dos postes, Essa semana também muita coisa. Posteiro não pode ter rede neutra, mas operadoras deverão pagar por penduricalhos, decide a Anatel. Pois é, pessoal, o operador neutro, chamado posteiro, que realmente vai ser a empresa que vai administrar ponto de fixação no poste, junto às concessionárias de energia e a Anatel. Então essa empresa ela não pode ter rede, ela não pode usar para fins comerciais. O que foi decidido aqui realmente foi um ponto de preocupação do setor de telecom, dessa empresa realmente querer explorar e virar um concorrente, já que ela tem toda a autonomia sobre os pontos de fixação no poste, que é essa parte da área de telecom. Então realmente foi uma vitória, Na parte da Anatel correu muito bem, as discussões conseguiram ter progressão, Conseguiram caminhar com o assunto, mas já na ANEEL, que é a agência reguladora da parte de energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica, não teve consenso, pessoal. Sem consenso, o dever de cessão, a ANEEL adia a decisão sobre poste. Pois é, pessoal. Teve essa discussão, teve um pedido de vistas, por um dos superintendentes, um dos conselheiros ali da Anatel, então esse assunto ainda não vai acabar esse mês. Já poderia esse ano o valor do poste ser de 5,29 a critério de transição, até realmente passar toda essa responsabilidade para o posteiro, que ainda não foi definido, mas então realmente emperrou esse assunto. Um dos conselheiros da Anatel, Moisés Moreira, falou que realmente essa questão não pode fingir que não existe problema. Hoje a gente sabe que é
caótico essa situação dos postes, do uso da faixa de telecomunicações. Existem muitos cabos, é uma desorganização enorme que causa realmente aí uma poluição visual, perigos de acidente. Então, tudo isso está incluso nessa pauta. Então, não pode deixar para depois essa discussão, que já vem se arrastando há anos, não é verdade? Agora, vou perguntar para os senhores, o porquê que a ANEEL não quis aprovar? Nós vamos agora entrar no detalhe da discussão. Os pontos divergentes estão no artigo 3. E eu vou abrir aqui aspas para falar como foi dito lá na discussão. Eu acho que a gente poderia colocar o artigo 3 ao invés da palavra deverá ou poderá. Realmente me preocupa muito esse passo que deu a ANEEL na questão dessa discussão, porque o deverá, a ANEEL não tem poder de escolha, ninguém tem poder de escolha se pode deixar a operadora instalar ou não. O deverá é dever, já está decidido. Então, a troca desse verbo realmente pode impactar muito, né? E eu, assim, gostaria de colocar mais um ponto aqui de análise nessa questão, porque quem foi que fez a discussão, toda essa, enfim, colocou alguns exemplos, né, nessa questão aí da autonomia e de como é o processo para realmente você fazer a instalação no ponto do poste, foi o pessoal da Neoenergia de Brasília. Né? A gente sabe, eu sou de Brasília, já tenho inúmeros casos de provedores que a Neoenergia elas nem notificam, não seguem o processo legal para poder realmente regularizar os provedores. Aqui eles cortam o cabo, não seguem o que é de direito, o processo para realmente regularizar isso. Então, a gente já sabe quem são os interessados nessa questão e a gente fica preocupado. Realmente, eu falo, a Anatel ela não pode ceder a essa pressão, tem que ser feita dessa maneira, e senão a lei vai piorar para as operadoras de telecomunicações. Do jeito que está o texto que eles querem colocar, além de trocar o dever para o poder, ou seja, opcional, né, ainda tem outra questão aqui. Seriam casos concretos, ver a distribuidora não esteja prestando o serviço adequado ou que, de fato, está impedindo a competição por atividade, é que a Anatel e a ANEEL, motivadamente, podem estabelecer que as distribuidoras realizem esse chamamento público, estabelecendo as diretrizes para tanto. Pessoal, eles estão colocando mais burocracias para realmente algum player novo fazer uma instalação nessa infraestrutura, né? Então, para mim, isso daí atrapalha ainda mais, na verdade, mais burocracia. A gente já sabe que é difícil, é caro para as operadoras de telecom realmente fazer a exploração dessa parte. Sabemos que muitos dos provedores que utilizam de forma correta têm dificuldade. Nós tivemos colegas aqui, empresa aqui em Brasília, que com um contrato assinado, a operadora, a concessionária de energia daqui foi lá e cortou o cabo dele mesmo com o contrato e pagando. Você está entendendo? Ainda mais agora querendo colocar essa questão do poder, ou então ter que fazer um chamamento público para poder arbitrar subjetivamente se pode ou não pode colocar essa empresa. Me preocupa demais. A Anatel agora, no meu entendimento, ela não pode ceder nessas questões, tem que sentar, o que já foi acordado tem que ir para frente. Na verdade, outra, concessionária de energia não vai nem administrar os pontos. Estão fazendo muito, eu não sei qual que é realmente, eu acho que acredito que é atrapalhar, porque não está ajudando em nada esse tipo de colocação aí da ANEEL. Eu acredito que tem muitos interessados, que são as concessionárias de energia nessa questão, porque vão perder muita receita, não é verdade? Cobram valores absurdos nessa questão. E aí os provedores ficam aí, não tem outra opção, porque os postes é do governo, dado de forma de concessão para as concessionárias de energia. Então vamos ficar muito antenados nessa discussão, vamos refletir demais, vamos fazer esse exercício, porque agora da decisão nós não podemos amolecer. Confio na Anatel, a Anatel realmente sabe a realidade do setor de telecomunicações e vai defender aí realmente com muita fundamentação, com muita clareza. Eles sabem bem aí qual é a realidade do dia a dia dos provedores. E para finalizar, pessoal, olha lá. Oi avalia alternativas para a venda da base de clientes. Citigroup e BTG serão assessores. Pois é, pessoal, hoje a gente sabe que está em recuperação judicial, afundada em dívidas e realmente entrou no target deles que até 2025 possa vender aí até 40% da sua base. Eu acredito que isso seja uma oportunidade aí para os provedores maiores dos estados avaliar de perto. Está tendo muita aquisição, a consolidação do mercado está muito em evidência, então realmente pode ser uma oportunidade para os provedores regionais, tá joia? E aí, pessoal, quantas instalações vamos fazer hoje, hein? Um grande abraço e até mais!